O tempo muda, até a forma como as coisas mudam. Essa é a conclusão do soneto Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades, de Luiz Vaz de Camões. Se você ainda não viu o vídeo, assista ao nosso segundo roteiro e me acompanhe, que a gente vai trocar uma ideia sobre esse belo poema. Para começo de conversa, este não é um soneto tipicamente clássico ou renascentista. Dá a impressão de que o ritmo muda. E, de fato, ele muda. Na primeira estrofe, você pode perceber que há uma espécie de cadência, de andamento, de divisão de cada verso em duas partes. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Mas esta cadência, esta divisão em duas partes, não se mantém na segunda estrofe. E principalmente isso se percebe nos dois últimos versos, em que há o que a gente chama de inversão sintática, que quer dizer uma troca, da posição das partes dentro da frase, ou uma frase em ordem indireta. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. Vejam só que aí essa questão da mudança começa a aparecer como algo negativo, pessimista. Quando chega no primeiro terceto do poema, o ritmo, o barato fica louco. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. Tem uma imagem belíssima aí, que é da sucessão das estações. O inverno passa, a neve se vai e vem a primavera trazendo a relva verde, ou seja, a renovação da natureza. Então, nesses dois versos do primeiro terceto, há a ideia de ciclo natural. Contudo, o final deste terceto, em vez de considerar essa imagem de renovação, essa imagem de nova vida, de primavera, há uma inversão do impacto que tem sobre o sujeito lírico, a voz poética. Porque esta mudança do tempo, em vez de transformar o choro em canto, é o contrário, transforma o doce canto em choro, em pranto. E no último terceto, a conclusão, que além dessa mudança que ocorre todos os dias, a instabilidade de todas as coisas, aí vem a chave de ouro, a conclusão do soneto, que não se muda já como soía, que não se muda mais como de costume, até o jeito de mudar, muda. Você sabe que não faz falta conhecer a biografia de um artista para ler e apreciar sua obra. Mas em Camões, a experiência do indivíduo, transfigurada na obra tanto lírica quanto épica, nos Lusíadas, parece captar todo o espírito de uma época. Mais do que isso, a sua obra consegue expressar todas as transformações históricas vividas pelo povo português, tanto no auge do Império, ali no início do século XVI. Portugal foi a nação mais importante da Europa neste período, até a decadência deste país ali a partir de 1580. Camões, então, conseguiu dar uma forma artística a toda essa experiência de um povo. Porém, pouca coisa se sabe com certeza sobre a biografia de Camões. Há muitas especulações, há a criação do mito. Dos documentos confiáveis e originais, um deles trata da condenação que ele sofreu por ter se envolvido numa briga de taberna e ferido na cabeça um funcionário do Paço, do Palácio Real. Ele foi preso na cadeia do Tronco e em 1553, talvez como um acordo, para se livrar aí de uma condenação, ele foi para as Índias, foi para o Oriente e passou 17 anos lá. Das várias lendas que se criaram, em Macau, por exemplo, ele teria morado numa gruta onde escreveu parte dos Lusíadas. É fato que ele naufragou na foz do rio Mekong, em Goa, e ali já entra a questão
da lenda, talvez, ele teria salvado os originais dos Lusíadas, mas perdido a sua esposa chinesa, para quem ele teria escrito o soneto: Ó alma minha gentil que te partiste, descansa lá no céu eternamente, enquanto viveu cá para sempre triste. Mas é fato que ele viveu neste período de exílio na miséria. Inclusive pegou mais uma cana quando, ao retornar para Lisboa, ele foi preso pelo capitão do navio, arranjou alguma confusão e ficou ali preso sob fiança de 200 mil réis em Moçambique. E um amigo acabou pagando esta fiança para que ele finalmente retornasse a Portugal. O olho direito, que a gente vê naquele retrato bem conhecido, foi perdido numa campanha de guerra, né? Ele se alistou no exército e foi para Celta, onde acabou perdendo o olho em batalha. Inclusive, recebeu o apelido de o Trinca-Fortes. Então era o cara ali bom de briga, bom no braço e que realmente se envolvia em muitas confusões que complicaram sua vida. Uma dessas experiências de vida teria ocorrido ali quando jovenzinho Camões trabalhou na casa de um fidalgo muito importante da corte de Dom João III, o Dom Francisco de Noronha, que era casado com a Dona Violante, condessa de Linhares. Camões, muito carismático, dizidor, como registram alguns documentos, e teria se apaixonado por Dona Violante e ela por ele. Por isso que muita coisa vivida por ele, pelo próprio escândalo, não é? De ter um caso com uma dama casada, um homem tão importante na época, muita coisa que ocorreu nesse período foi apagada. Ao voltar a Portugal, apesar de seus 40 e poucos anos, já estava envelhecido, doente, melancólico. Só para dar um detalhe, né? Nesta época e no século XVI, as pessoas não viviam muito mais do que 50 anos. Tá? E Camões, então, vai até Dom Sebastião, que decide publicar o épico, que funda a língua portuguesa moderna, e a partir daí recebe uma pensão bem modesta de 15 mil réis por ano, que realmente não resolveu muito a vida de Camões. Inclusive, quando morreu, em 1580, foi enterrado em vala rasa. E depois, um amigo, não é, um fidalgo, pediu para que procurassem o local do sepultamento e comprou uma outra cova, não tão diferente, mas onde não poderia ser sepultada mais nenhuma pessoa, e onde também ele mandou fazer aquele epitáfio muito conhecido, né? Aqui jaz Luís de Camões, príncipe dos poetas de seu tempo, viveu pobre miseravelmente e assim morreu. Isso quer dizer então que a experiência de vida de Camões, principalmente ao se afastar da corte e viver no exílio, o sofrimento, a penúria, a miséria, ter sentido na pele, de fato, o desconcerto do mundo, isso parece ter estimulado o talento e permitido que Camões criasse uma obra que não se compara, e é o que ocorre neste soneto. Este soneto não é típico de um poema clássico. Na verdade, este soneto prenuncia transformações, prenuncia a chegada do barroco, prenuncia esse momento que Portugal viverá de crise, de extremas contradições, em que chegará a perder todo aquele brio, aquele orgulho que era marcante, não é, desde as grandes navegações. Vejam só que coisa, a própria experiência de vida, do desconcerto do mundo, da percepção da instabilidade das coisas que Camões teve, é também uma forma que ele tem para artisticamente sintetizar as transformações históricas que o próprio país viveria. Este poema, alguns estudiosos chamam de maneirista. Ele não tem aquela forma equilibrada, aquela forma clássica de um poema do Renascimento.
Enfim, este soneto de Camões, além de recuperar aquele tema filosófico de que o princípio de todas as coisas é a mudança, além de retomar Heráclito, ou também a própria filosofia aristotélica, também consegue sintetizar pela linguagem artística as transformações vividas durante o século XVI pelo povo português. Como você pode perceber, a visão do poema não é aquele clichê ou uma visão simplista de que o tempo cura tudo, de que o tempo resolve todas as coisas. Não. A síntese é muito menos ingênua a respeito da ação humana e seus efeitos, ou mesmo a respeito das contingências da nossa condição humana. Gostou deste roteiro de leitura? Então, leia mais sonetos de Camões. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo com a obra em domínio público, em PDF. Ou você pode também procurar versões de bolso bem baratas com sonetos de Camões ou ainda com toda a obra lírica do poeta, que envolve também a Medida Velha, né? Aqueles poemas de tradição lírica medieval. Continue acompanhando nossos roteiros de leitura, que em breve tem um vídeo novo para você. Um abraço, até mais!